Posicione-se e mude a sua vida. Seu posicionamento define os seus limites. Em 1 João, capítulo 2, versículos 24 e 25 diz: Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Posicionamento é algo que pode mudar completamente a nossa história com Deus. Porque dependendo do jeito que você se posiciona, isso vai influenciar diretamente naquilo que você vai experimentar na sua caminhada de fé. Você sabia que a maior parte das frustrações que temos em nossa caminhada com Deus não é porque nos faltou fé ou expectativa no que Ele pode fazer? Mas é porque muitas vezes nós cremos que Ele pode fazer, mas nem sempre nos posicionamos em relação a isso. Muitos cristãos perguntam: por que Deus não nos dá as oportunidades que tanto esperamos? Deus responde também com uma pergunta: por que vocês não escolhem se preparar para as oportunidades que eu desejo colocar diante de vós? A maior tragédia é viver a vida inteira esperando por um momento, ao invés de viver se preparando para quando esse momento chegar. Na vida de José, por exemplo, aquilo que Deus o prometeu não dependeu de nada mais do que uma única coisa chamada processo. José não ficou se lamentando porque a promessa em um sonho que ele recebeu não havia se cumprido. Ele se preparou para quando o momento que Deus havia prometido se cumprisse. Se formos analisar cada herói da fé, se formos analisar todas as pessoas que marcaram a história através da Bíblia, inclusive Jesus, vamos perceber que todos eles enfrentaram ao chamado processo. Jesus não ficou aguardando que algo se manifestasse, mas ele se preparou para quando fosse chegada a hora. Jesus, quando foi ser batizado, fez com que João Batista questionasse falando: quem sou eu para batizá-lo? Jesus disse que era necessário que aquilo acontecesse. Pedro tentou poupar Jesus da cruz e ele o repreendeu porque ele crê e entende que era necessário que aquilo acontecesse. Jesus não jogava dados, ele não esperava o acaso, mas ele se preparou até o momento em que naquela cruz ele declarou: tudo está consumado. Quando Jesus declara isso, ele está dizendo que tudo se cumpriu, todo o propósito para o qual ele veio. Tem uma lenda na Itália que diz que um homem todos os dias chegava diante de uma estátua de um santo e implorava ajuda para ganhar na loteria. Ele chorava, pedia, suplicava, até que um dia aquela estátua não aguentou mais. Tomou vida e falou: por favor, eu te imploro, compra um bilhete. É interessante, porque às vezes clamamos para que a chuva venha, só que ela não vem, porque não aramos o campo ainda. Se você clama para que a chuva venha e não preparou o campo, quer dizer que a chuva vai destruir tudo o que você tem. O maior fracasso que o homem pode ter é ter sucesso naquilo que Deus não aprova. O seu posicionamento define os seus limites. A fé não limita Deus e Deus não limita a fé. Então, o que vai limitar a sua caminhada é o seu posicionamento. A palavra de Deus, em vários momentos, libera promessas sobre nós. Passagens onde Deus nos libera bênçãos, mas Ele impõe algumas condições. Por exemplo, em 2 Crônicas 7,14 diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar
e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus está prometendo para nós cura, renovo, restauração, mas existe uma condição: é preciso sacrifício. Se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, ele diz. Às vezes nos perguntamos o porquê que o renovo não veio, mas talvez Deus esteja nos perguntando o porquê o seu clamor não chegou a ele ainda. Se nós fizermos a nossa parte, Deus faz a dele. Isso não é sobre troca, é sobre posicionamento. Porque se você não se posicionar, as promessas que Deus fez nunca vão se cumprir. Não é porque ele deixou de ser fiel, nem deixou de ser Deus. É porque você não estava preparado para receber o que ele queria derramar sobre você. Em Lucas 24:49 diz: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus aqui libera poder sobre eles, mas existe uma condição, ou seja, eles deveriam permanecer, ficar em Jerusalém. Em Jeremias 29:12-13 diz: Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me chamarão quando me procurarem de todo o coração. Qual o seu posicionamento quando você procura a Deus em oração? Como diz nessa passagem, Deus ouvirá o seu clamor e oração apenas quando você o procurar de todo o coração. No livro de Marcos 11:23-24 diz: Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber e tê-las-ei. É muito fácil instigarmos a fé do povo para declarar coisas que você até acredita que podem acontecer. O problema não é só você acreditar que podem acontecer. Você sai do culto ou da missa em uma atmosfera de fé. Os louvores são maravilhosos, tem uma unção fresca sendo liberada, tem uma palavra de fé sendo gerada em seu coração. Só que durante a semana não tem um pastor, um padre, um pregador ou um missionário, seja quem for, para ministrar sobre o que você ouviu no domingo. Durante a semana, enquanto os problemas vêm, não tem uma trilha sonora tocando na sua casa. A questão é: até que ponto eu confio naquilo que eu declarei que ele pode fazer? A maior dificuldade de Noé não foi construir a arca. Eu creio que o maior desafio dele foi continuar acreditando em uma direção que Deus deu, depois de décadas de nada acontecendo. Noé recebeu uma direção de Deus e permaneceu firme durante dezenas de anos. Recebemos dezenas de vezes a direção de Deus, mas às vezes nos distanciamos por causa de uma simples crise. Posicionamento determina os seus limites. Em Mateus 10:32 diz: Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Jesus nos diz que morreu por nós na cruz em nosso lugar, mas precisamos fazer uma coisa: confessar diante das pessoas, para Ele nos confessar diante de Deus. Existem condições para a salvação. Nós somos salvos por graça mediante a fé, mas precisamos declarar para o céu, a terra e o inferno ouvir. Em João 15:7 diz: Se vós
estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Só dá para permanecer em algo que já chegou a mim. A palavra só permanece naqueles que a receberam. O problema é que cremos apenas na segunda parte da frase. Existem pessoas que ficam esperneando e perguntando: o que aconteceu? É porque toda promessa é condicionada à liberação de uma palavra. Você libera uma palavra, mas ela precisa estar dentro de você. Para que um sacerdote ministre algo com autoridade, é preciso antes ter sido gerado através da palavra. Em Marcos, capítulo 9, versículos de 21 a 23 diz: E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o Espírito tem o lançado no fogo e na água para destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Essa passagem se refere ao pai preocupado com as manifestações demoníacas durante anos do seu filho. A questão não é se Deus pode fazer, porque a palavra diz que para todas as promessas que ele liberou, nós já temos dele o sim e o amém. Então, o que você precisa para viver o milagre é se posicionar e não duvidar. A fé não é passiva. A fé vai te convidar a viver uma vida de aventura. Vai te convidar a viver uma vida de impossibilidades. Se você não está usando sua fé para as coisas impossíveis, você não está usando a sua fé. Não confunda pensamento positivo com fé. Um exemplo de pensamento positivo: cara, eu acho que naquela entrevista, se gostarem de mim, aquele emprego pode ser meu. Eu acho que isso pode acontecer. Ou seja, uma expectativa em situações e pessoas. A fé, diferentemente, refere-se a tratar as coisas que não são como se já fossem. Existe um interesse de Deus em mudar a sua história, muito maior do que a sua. Deus não quer te ajudar a pagar alguns boletos, a comprar uma casa própria, a ter um carro novo. Ele quer te dar vida eterna. E a vida eterna não começa quando morremos. A vida eterna começa a partir do dia que você conhece Jesus verdadeiramente, em espírito e verdade. Se você aceitou Jesus hoje, a vida eterna começa hoje. Entenda isso. Durante séculos, Deus se calou na humanidade. Durante 300 anos, houve o silêncio de Deus. Ele quebrou o silêncio através de um homem chamado João Batista. Só que quando vamos ler a história dele, entendemos que a sua mãe tinha um ventre estéril. E do outro lado existia Jesus, o Filho de Deus, que nasceu de um ventre virgem. Você sabe o que Deus está nos mostrando? Que depois desses 300 anos de silêncio, Ele não depende de circunstâncias para gerar o futuro. O mesmo Deus que criou tudo só pela palavra em Gênesis ainda existe. Você não precisa de uma oração forte, de uma nova revelação, de uma pregação. Você só precisa de uma palavra de Deus, que tudo ao redor vai ser transformado se você tiver um posicionamento. Estar sentado no banco de uma igreja não significa estar vivendo o propósito de Deus. Repito, estar sentado no banco de uma igreja não significa estar vivendo o propósito de Deus. Não esqueça disso. Deus não chamou você para ficar de fora vendo Ele fazer. Deus chamou você para ser o centro do mover dele na terra. Não espere um milagre, você já é um milagre.
Deus está esperando você ser milagre na vida de outra pessoa também. Pesque dentro de você o eu que está adormecido, alguém que Deus sempre quis que você fosse. Existe uma batalha para que possamos experimentar o novo de Deus, e essa batalha acontece dentro de nós. Toda batalha que travamos não tem a ver com as coisas que estão ao redor, tem a ver com aquilo que está dentro de nós. Existe um mundo dentro de nós que afeta o mundo que está ao nosso redor. Todo o nosso interior reflete em nosso posicionamento exterior. Uma simples mudança no seu interior não muda só a sua história, muda toda a história. A história do cristão não se resume naquilo que Deus vai fazer em você, mas começa em você e se estende a partir de você. Uma mão levantada pode fazer toda a diferença. A sua mão estendida hoje pode mudar toda a história da sua família, da sua casa, da sua nação. O problema da nossa geração é que queremos dar para os nossos filhos os presentes que não tivemos, quando na verdade temos que ensinar princípios e dar o exemplo que por vezes não tivemos. Seu filho não quer mais presentes, ele quer mais exemplos. Através do seu posicionamento, bênçãos serão liberadas. Posicione-se diante daquilo que Deus te prometeu, que você verá com seus próprios olhos o cumprimento de cada promessa que Ele te fez. Ele é Deus, não é homem para que minta ou se arrependa. Ninguém pode impedir o seu querer. Deus deseja mudar a sua história. Quem será capaz de impedir que você experimente algo sobrenatural? Existem pessoas que ouviram falar de Deus a vida inteira, mas ainda não sabem quem Ele é. O povo de Deus está morrendo porque não o conhece e nem sabe do que Ele é capaz. Deixe Ele mudar a sua história hoje, mudar a sua casa, tirar a venda dos seus olhos, sarar as tuas feridas, te colocar de pé. Você que está cansado, corra para Deus, Ele te dará forças. Você precisa fazer apenas uma coisa: posicionar-se. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em Sua santa presença, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, posicionamento é isto que precisamos fazer. Aprendemos, Senhor, que muitas das Suas promessas já foram liberadas em nossa vida, porém o nosso posicionamento é que nos permite recebê-las. Muitos que oram comigo agora não compreendem isso, Pai. Toque-os agora através do Seu Santo Espírito para que eles criem esse nível de consciência e a partir de hoje tome um posicionamento ativo em sua caminhada de fé. Que a partir de hoje a vida de cada um deles nunca mais seja a mesma. Que este posicionamento libere as bênçãos já reservadas para cada um, para que o Seu nome somente seja glorificado aqui nesta terra. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.